Hoje, vamos abrir seus olhos para algo que muita gente ignora: os 7 sinais de alerta de que seus rins podem estar sobrecarregados de toxinas. Mas esqueça aquele papo técnico cheio de palavras difíceis e detalhes desnecessários. Aqui, a missão é simples: ir direto ao ponto, para que você saiba exatamente o que observar e como agir. Os rins são como guardiões silenciosos do seu corpo, filtrando o sangue de forma muito mais complexa do que qualquer filtro mecânico poderia fazer. Eles não apenas eliminam impurezas, mas também devolvem ao organismo aquilo que é essencial. Quando essa função começa a falhar, nutrientes vitais escapam, enquanto resíduos perigosos se acumulam. É aí que os problemas aparecem, desde sintomas sutis no início até sinais mais graves em estágios avançados da doença renal. O primeiro aviso pode ser algo que você nem ligaria aos rins: um gosto metálico persistente na boca, sinal de que toxinas estão invadindo seu sistema novamente. Depois, vem aquela coceira incômoda e, em alguns casos, um hálito com odor de amônia, indicando que seu corpo está tentando se livrar de resíduos pelo ar que você expira. Outro sinal marcante é o edema, aquele inchaço visível, especialmente nas pernas e tornozelos, que deixa uma marca quando você aperta a pele. Esse inchaço pode se estender para a área abaixo dos olhos, criando bolsas evidentes, resultado de um sistema de filtragem que já não dá conta do recado. E vale lembrar: fígado e rins trabalham juntos, então quando um está em apuros, o outro também sofre. Há ainda a chamada geada urêmica, um nome quase poético para algo preocupante: o acúmulo de ureia na pele, visíveis como pequenos pontos brancos, geralmente no couro cabeludo ou na testa, que lembram cristais de sal. Isso acontece quando o corpo não consegue eliminar o ácido úrico de forma eficiente. Por fim, temos a pressão alta como sinal de alerta. Imagine o filtro interno danificado, dificultando a passagem do sangue e gerando uma pressão extra no sistema. Essa sobrecarga não só afeta os rins, como cria um efeito dominó, prejudicando todo o organismo. Reconhecer esses sinais é mais do que cuidar da saúde, é impedir que algo silencioso e devastador avance sem que você perceba. Se você já identificou algum deles, é hora de agir antes que seja tarde. Pense nos seus rins como filtros minuciosos, formados por milhões de microestruturas chamadas glomérulos, que não apenas limpam, mas reciclam nutrientes preciosos para que seu corpo não desperdice vitaminas, minerais e aminoácidos. Agora, imagine o que acontece quando a pressão sanguínea sobe demais. É como forçar água com alta pressão em um filtro doméstico frágil. Mais cedo ou mais tarde, o sistema se rompe. Essa sobrecarga danifica os glomérulos, deixando passar resíduos e até proteínas inteiras que deveriam ficar no corpo. Um sinal frequente de sobrecarga renal é o cansaço extremo, provocado pelo acúmulo de ureia no sangue, um resíduo gerado pelo metabolismo das proteínas. Quando o corpo não consegue eliminar esse excesso, a fadiga se instala, drenando sua energia dia após dia. Outro sintoma preocupante é a presença de proteína na urina. Em pequenas quantidades, pode não significar muito, mas se os níveis forem altos, é um claro sinal de que o filtro está cheio de falhas. Também é preciso estar atento ao excesso de acidez no corpo. Isso ocorre quando há desequilíbrio no pH, muitas vezes ligado à acumulação de amônia, uma substância alcalina que deveria neutralizar essa acidez, mas que passa a se concentrar nos lugares errados. No caso de diabéticos, existe ainda o risco de cetoacidose, uma condição grave causada pelo descontrole do açúcar no sangue e pela falta de insulina. Diferente da cetose nutricional, obtida por mudanças na dieta, a cetoacidose é perigosa e exige atenção médica imediata. Outro marcador importante é a deficiência de vitamina D. Seus rins são responsáveis por transformar a vitamina D inativa em sua forma ativa, aquela que realmente nutre ossos, músculos e sistema imunológico. Sem esse processo, o corpo enfrenta carência não só de vitamina D, mas também de cálcio, levando a problemas como aterosclerose, pedras nos rins e até acúmulo de cálcio em nervos e olhos. E entre as principais causas de danos renais, o grande vilão é o diabetes. O excesso de glicose circulando no sangue age como uma lixa invisível, desgastando lentamente a estrutura interna dos rins, assim como prejudica vasos sanguíneos, nervos, coração e olhos. Para ter ideia, um nível normal de glicose no sangue equivale a apenas uma colher de chá de açúcar. No entanto, a maioria das pessoas consome 15 vezes mais do que isso por dia, forçando o corpo a trabalhar incansavelmente com a insulina para manter o açúcar fora da corrente sanguínea. Quando esse sistema falha, o excesso começa a aparecer na urina, um sinal de alerta que não deve ser ignorado. Quando o excesso de açúcar invade o sangue,
os rins precisam trabalhar como verdadeiros heróis para expulsá-lo. Só que essa batalha tem um preço. É como se um maçarico estivesse queimando lentamente cada microestrutura responsável pela filtragem. Esse ataque constante gera oxidação e lesões profundas, minando a resistência do órgão ao longo dos anos. Não é à toa que o diabetes é a principal causa da insuficiência renal. Em seguida, vem a pressão alta, que muitas vezes nasce do próprio diabetes. O excesso de glicose endurece as paredes das artérias, roubando sua elasticidade e forçando o coração a bombear com mais pressão. Nesse jogo perigoso, outros vilões entram em cena: deficiência de vitamina D e baixos níveis de potássio, ambos capazes de danificar os rins e alimentar um ciclo vicioso, onde um problema gera outro sem parar. Há também causas menos frequentes, mas igualmente devastadoras, como a doença renal policística, geralmente de origem genética, que se manifesta quando o corpo já está intoxicado. Em fases avançadas, surgem cistos que comprometem ainda mais a filtragem. Outro inimigo é a glomerulonefrite, uma inflamação que ataca os glomérulos, as unidades microscópicas que fazem todo o trabalho de limpeza e reciclagem. E adivinhe, mais uma vez, a glicose alta é um dos gatilhos mais comuns para essa inflamação. A conclusão é clara: a maioria esmagadora dos problemas renais nasce do descontrole do açúcar no sangue. A boa notícia é que existe um caminho para reverter o jogo: adotar uma dieta pobre em carboidratos e ajustar minerais essenciais. O potássio, por exemplo, é um dos maiores protetores dos rins, mas com um alerta: quem já está em estágio final de doença renal deve limitar o consumo, assim como o fósforo, seguindo as orientações médicas. Agora, se o objetivo é prevenir, incluir alimentos ricos em potássio é um passo poderoso. A vitamina D também precisa de atenção, já que sua deficiência leva a baixos níveis de cálcio e ao acúmulo perigoso desse mineral nas artérias, articulações, rins e até nos olhos. Para manter a saúde renal, a alimentação é a chave. Folhas verdes como couve, aspargos que auxiliam na eliminação do ácido úrico e o aipo, que atua como um faxineiro natural, reduzindo inchaços e fortalecendo o sistema. Já na proteína, a recomendação é clara: optar por peixes, frutos do mar e carnes de origem limpa, sempre em quantidades moderadas, evitando tanto excessos quanto dietas extremamente restritivas. Quando falamos em proteger os rins, não é apenas sobre o que comer, mas sobre como escolher. A quantidade ideal de proteína por refeição fica entre 85 e 200 gramas, o suficiente para nutrir, mas não sobrecarregar. A qualidade dos alimentos é um divisor de águas. Não adianta cortar açúcar se você continua se envenenando com agrotóxicos e pesticidas. Muitos não percebem que, além da glicose alta do diabetes, medicamentos também podem ser inimigos silenciosos. Cada comprimido que entra no seu corpo passa pelos rins para ser filtrado, e a exposição constante cria microlesões que, com o tempo, comprometem a função renal. É por isso que optar por alimentos orgânicos, café livre de pesticidas e produtos de cultivo limpo é tão importante. É como trocar o combustível de má qualidade por um premium: o motor agradece. Outro erro comum é cortar o sal completamente, achando que isso protege. Sem sódio, o corpo perde força, os músculos enfraquecem e a energia despenca. Mas aqui vai um detalhe que quase ninguém conta: existe um tipo de sal marinho especial, chamado Baja Gold, com 70% de sódio e mais de 90 minerais, incluindo magnésio e potássio, essenciais para os rins e para todo o corpo. Ele realça o sabor dos alimentos sem sobrecarregar como o sal refinado comum. Por outro lado, é preciso eliminar os vilões disfarçados de saudáveis. Alimentos ricos em oxalatos, como espinafre, amêndoas, folhas de beterraba, kiwi, feijões e grãos, podem se unir ao cálcio e formar pedras dolorosas e perigosas. A hidratação também é um pilar. Se você já tem comprometimento renal, beber pelo menos 2,5 litros de água por dia evita a concentração de minerais e a formação de cálculos. E existe ainda um reforço extra, um suplemento chamado Renal Food, da marca Standard Processo, que pode ser usado por 2 ou 3 meses para auxiliar na recuperação. Não é um produto milagroso, mas, na prática, tem mostrado resultados positivos. E para fechar, a base alimentar que mais protege e fortalece os rins é a dieta cetogênica saudável, rica em gorduras boas, vegetais de baixo carboidrato e proteínas de alta qualidade, ajustada para não sobrecarregar o sistema. Se os rins são seu filtro de vida, essa dieta é o óleo que mantém a máquina funcionando com suavidade e longevidade. Agora que você já conhece os cuidados essenciais para proteger seus rins e manter sua saúde em dia, lembre-se:
Pequenas mudanças de hoje podem evitar grandes problemas no futuro. Cada escolha, desde a alimentação equilibrada, a hidratação correta, até a atenção com medicamentos, é um passo poderoso para garantir que seus rins funcionem bem por muitos e muitos anos. E se essa mensagem foi útil para você, é bem provável que possa ajudar outras pessoas também. Por isso, não deixe esse conhecimento parar aqui. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, pois toda semana trazemos dicas valiosas que podem transformar sua qualidade de vida. Deixe o seu like para mostrar que esse conteúdo fez a diferença e envie para amigos e familiares. Afinal, informação boa é aquela que circula e salva vidas. Vamos juntos criar uma corrente de saúde e prevenção, e você faz parte disso agora mesmo.